Nós estamos nesse tempo no culto da palavra e hoje a gente vai ouvir a nossa irmã Jovita. Sobe aqui, Joves. Vai explanar um pouco sobre doutrina dos apóstolos e vai falar um pouco sobre aquilo que o Senhor confiou a ela. Então, estende suas mãos para cá, vamos orar por ela, vamos abençoar. Pai, nós abençoamos a tua filha e pedimos que ela seja a boca do Senhor aqui para falar aos nossos corações. Que o Espírito de sabedoria, Pai, e revelação venha sobre ela e sobre nós também, para o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Que não seja somente uma aula, mas seja o nosso espírito sendo edificados, tocados e moldados, Deus, à sua imagem e à sua semelhança. Nós queremos voltar, Deus, ao propósito pelo qual o Senhor nos criou, que é para louvor da sua glória. Amém, Jesus. Amém. Vocês estão bem? Tem um esboço aqui, mas eu não sei se eu vou seguir ele não, gente. Pode sentar. Eu queria dar uma introdução aqui antes da gente seguir. Como o Moisés falou, a gente está falando sobre doutrina dos apóstolos e dentro da doutrina dos apóstolos tem bastante coisa. Então, eu fiquei com a incumbência de falar especificamente sobre o Evangelho. Sobre o Evangelho da Graça. E eu passei bastante dias, assim, lendo coisas sobre o Evangelho, né? E aí, de ontem para hoje, eu parei para sumonizar tudo, né? Juntar tudo num único lugar. Mas uma coisa que vem ardendo no meu coração, principalmente hoje, né? E diria que não vem do meu coração, né? Porque os nossos desejos às vezes não estão tão de acordo com o Senhor, né? Mas eu entendo que foi o Espírito que colocou, e meu desejo é que a gente saia daqui hoje amando mais a Jesus. Que a gente saia daqui hoje mais conscientes do Evangelho. O desejo do meu coração é que a gente saia daqui hoje amando tanto a Jesus. Porque Ele é digno de todo o nosso amor, de toda a nossa devoção. Ah, Deus. Sabe, eu anotei aqui algumas coisas. O Evangelho, ele tem que gerar algumas coisas em nós. E aí, eu ouvi 3 frases que me impactaram. E elas são assim, né? A evidência de que um dia você se arrependeu dos seus pecados é de que você ainda se arrepende hoje e que você está crescendo em arrependimento. A evidência de que um dia você creu para a salvação é de que você continua crendo e crescendo em dependência. A evidência de que você recebeu a Cristo e que abriu a sua boca e provou que o Senhor é bom, é que você está se alimentando dele ainda hoje. Existe um engano na Igreja de Cristo de que o Evangelho é a porta de entrada, é o começo. Existe um engano de que o Evangelho é para aqueles que acabaram de confessar a Jesus. Então, é como se tivesse uma progressão na igreja e, assim, você aceitou a Jesus, vem cá, eu vou te pregar o Evangelho, e aí depois você vai para coisas maiores. Mas o Evangelho é o todo. A Bíblia, ela conta de Gênesis a Apocalipse uma história, uma narrativa. E essa narrativa tem a ver com o Evangelho de Deus. Tem a ver com a vinda do Cordeiro de Deus. Tem a ver com o Cristo que se fez homem, que se entregou por amor de nós. E aí, a gente precisa entender que a pregação do Evangelho, ela não deve ser proclamada apenas aos que não creem com o intuito de levá-los a Cristo.
mas ele também deve ser pregado aos que já foram alcançados com essa mensagem. Os nascidos de novo devem ser constantemente alimentados pelas boas novas da salvação. O homem precisa ser relembrado que a graça de Deus é o único motivo que o torna livre da condenação eterna. Então, a gente precisa voltar ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho da salvação, ao Evangelho da graça constantemente. Sabe, de nada vale a gente buscar dons, querer saber de batalha espiritual, querer saber de sétimo céu, querer saber de diversas coisas, se a gente não conhece a base e o fundamento daquilo que rege as nossas vidas. Então, a gente precisa voltar e precisa aprender com afinco o Evangelho e aquilo que sustenta a nossa fé, amém? Então, o básico, Evangelho significa boas novas, boas notícias. E aí, essas boas notícias, elas são sobre o quê? Então, o Evangelho de Deus é a boa notícia de que, por meio de Jesus Cristo, Deus concede salvação à humanidade. Desde a queda, o pecado separou o homem de Deus. Mas em seu amor, Deus enviou o seu Filho para viver sem pecado, morrer na cruz e ressuscitar, vencendo o pecado e a morte. Quem crê em Jesus, arrepende-se dos seus pecados, recebe perdão, vida eterna e reconciliação com Deus. Esse evangelho não é apenas uma mensagem de redenção individual, mas o anúncio do reino de Deus, onde Cristo reina e transforma vidas para a sua glória. Então, uma outra coisa que a gente precisa desmistificar é de que o evangelho ele é apenas uma mensagem de salvação individual. Eu criei, confessei a Jesus, meus pecados foram perdoados e eu vou para o céu, amém, glória a Deus. O evangelho ele é uma mensagem muito mais ampla do que eu e você. O Senhor nos dá a chance de ser participantes dessa história. Mas a história de redenção, ela fala de toda a criação. Então, nós temos um Deus criador que criou eu e você, mas que também criou todas as coisas. E a redenção de Cristo não é só sobre eu e você, mas é sobre todas as coisas. Então, ele vai redimir toda a criação, não só o homem, não só a humanidade. Amém? Então, ao longo das Escrituras, nós vamos ver menções de diversos aspectos do Evangelho. Então, por exemplo, Mateus, ele fala, através das palavras de Jesus, sobre o Evangelho do Reino. Já Lucas, lá em Atos, fala sobre o Evangelho da Graça. Paulo, nas suas cartas para Romanos e Coríntios, ele dá menção ao Evangelho de Deus, ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho da glória de Cristo, ao Evangelho da paz em Efésios, Evangelho da salvação, e João, lá em Apocalipse, faz menção ao Evangelho eterno. Tudo isso, gente, é o Evangelho, só que ele tem aspectos e ramificações, certo? Então, aí a gente vai ouvir, não só hoje, mas outros dias também, sobre um pouco mais dos aspectos desse Evangelho. E aí eu queria fazer uma ênfase e dizer que o Evangelho é de Deus. E eu queria ler com vocês Marcos 1, 14 e 15. Vamos lá? O texto diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E aí, na carta aos Romanos, no capítulo 1, Paulo diz assim, no primeiro versículo: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Esse evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo,
nosso Senhor. Então, por que eu queria, na introdução sobre o Evangelho, falar que o Evangelho é de Deus? Porque o Evangelho é a história de Deus para a humanidade. Como eu falei antes, de Gênesis a Apocalipse, existe uma história sendo contada. Então, o Evangelho é de Deus em amor e em justiça. Certo? O Evangelho, ele não fala apenas de uma história de amor, mas ele também fala de uma história de justiça. E aí, vamos lá. Deus criou tudo o que existe de acordo com a sua vontade, sem auxílio algum. Ele criou o homem para ser eternamente dependente dele, mas em nada depende de nós. A independência de Deus revela o seu poder. Ele tem controle e domínio sobre todas as coisas e em nada necessita de auxílio. Em contrapartida a essa verdade, a dependência do homem gera morte, pois até mesmo o ar que nós respiramos é dádiva de Deus. Mas o homem que se posiciona contrário a Deus tem o seu fôlego de vida. Mesmo o homem que se posiciona contrário a Deus tem seu fôlego de vida sustentado pelas mãos daquele que tudo criou. Então, até o ateu, até aquele que não acredita que Deus existe, está sendo sustentado pelas poderosas mãos de Deus. E por que a gente precisa começar conhecendo a Deus? Porque não tem como a gente crer nessa verdade se a gente não crer no Deus que é o autor dessa história. Então, nós precisamos... Sabe quando você tem um livro e aí lá na capa de trás ou na língua tem um pouco do autor? Conheça o autor? É basicamente isso. A gente precisa conhecer o autor dessa história. Eu já falei um pouco aqui, né, na última vez que eu ministrei, sobre a importância de conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer o autor da história, aquele que a gente está querendo seguir. Amém? Então, seguindo, é importante a gente entender que o Evangelho é o caminho de retorno da criação ao propósito original de Deus. A queda, e isso aqui é uma coisa que eu também é de extrema importância a gente entender e desmistificar. A queda, ela não alterou os planos pré-concebidos do Criador. Ele não partiu para o plano B. Jesus não é o plano B de Deus. A gente consegue entender isso? Porque assim, eu cresci na igreja e por muito tempo eu acreditei que Jesus era o plano B. Tipo, Deus criou todas as coisas, e aí Adão e Eva, os culpados de tudo, né? Que o tanto de crente que a gente já não ouviu falando que lá no céu ia se ver com Adão e Eva, né? Então, Adão e Eva caíram, e aí Deus precisou criar um plano mirabolante para nos redimir. Não. Deus, na sua onisciência, sabedor de todas as coisas, criou o homem sabendo que ele ia cair, mas ao mesmo tempo ele já tinha preparado o justificador de todas as coisas. E a gente precisa... Por que eu falo que a gente precisa sair daqui amando Deus, gente? Porque Deus podia nem ter nos criado. A gente nem sabe, a gente nem ia estar aqui. Porque Ele, sabedor de tudo, já ia ver na linha da eternidade tudo que eu e você faríamos. Todos os pecados que eu e você cometeríamos, mas por amor, Ele nos criou mesmo assim. Mas Ele, sendo também dono de toda a justiça, não poderia negar a si mesmo. Então Ele não poderia deixar a história correr com a nossa humanidade má e caída. E por isso o seu Filho abriu mão de toda a sua glória, se esvaziou e foi pendurado no madeiro, se fez maldição por nós. E aí, eu queria fazer uma menção de Gênesis 3,15, que aí depois que o homem caiu, né? Então eu queria ver, Elô, não sei se ela está me ouvindo. Você consegue pôr a imagem que eu mandei, Elô, rapidinho? Obrigada. Dá para ver, gente?
Eu ia falar de Gênesis, mas primeiro eu queria só explicar isso aqui, tá? Existem várias formas de observar o Evangelho. Essa é uma forma que eu aprendi num curso que eu fiz, pela metade, mas é uma forma que eu gosto, tá? Então, o curso, né, eles falam basicamente de duas formas de você enxergar o Evangelho. Você tem a visão cósmica e a visão antropológica, tá? E aí, a visão cósmica, ela fala basicamente sobre a criação, a queda, a redenção e a consumação. E a visão antropológica fala de Deus, do homem, de Jesus e a resposta. E aqui eu coloquei em paralelo, porque aqui a gente consegue fazer um paralelo entre a criação e Deus, a queda e o homem, a redenção e Jesus, a consumação e a resposta. A visão cósmica, ela fala sobre a supremacia de Cristo, a glória de Deus, o destino e que o destino do universo são alvos do Evangelho. Esses são os objetivos maiores do que a nossa salvação individual. Já a visão antropológica, o Evangelho ele é visto por uma perspectiva pessoal, mas a ideia é que nós prossigamos em entendimento a respeito da obra de Deus. Então, aqui, enquanto eu for ministrando, vocês vão ver um pouco sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção, sobre a consumação, mas vocês vão também enxergar um foco em Deus, no homem, em Jesus e na resposta que o homem tem que dar. Amém? Fechou. Obrigada, Elô. Então, aí, voltando ao que eu ia falar sobre Gênesis, o homem, então, Deus criou todas as coisas, descansou, depois criou o homem, depois ele criou a mulher. E aí, tem aquela história que todo mundo conhece, né? A mulher foi enganada pela serpente, comeu o fruto, ofereceu o fruto para o seu marido, e ambos caíram, ambos desobedeceram ao Senhor. E aí, Deus, quando ele encontra Adão e Eva, ele fala com eles e ele dá algumas consequências do ato do pecado que eles cometeram. Então, Deus fala para Adão que ele vai ter que trabalhar e que ele vai ter que comer do suor do seu rosto. Ele fala para Eva sobre a consequência das dores de parto. Ele também fala que ela vai ter que o coração dela vai ser contra o marido, mas que ela vai ter que se submeter. E aí Deus fala com a serpente. E ele fala para a serpente assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa passagem, para a teologia, é conhecida como proto-evangelho. Proto de primeiro, igual protótipo. Então, é a primeira vez que o evangelho é citado na palavra. Gênesis 3,15. É importante a gente saber disso para colaborar com a história que a gente está falando de Gênesis a Apocalipse, a história de Deus, o Evangelho é contado. Amém? E aí, Deus, ele é juiz de toda a terra. Por ser criador de tudo que existe, ele torna-se habilitado a julgar toda a criação. Mas ele não é apenas o juiz, mas também justificador de todo aquele que deposita fé nele. E aí a gente tem vários versículos, né, que falam sobre como Deus criou todas as coisas. Colossenses 1, 16 e 17. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Falam sobre como Deus criou todas as coisas. E como ele reconciliou através do Filho nós somos reconciliados. E aí eu queria ler o 2 Coríntios 5, 18 e 19, que fala: mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então, Deus, ele nos reconciliou com ele mesmo através de Jesus Cristo. Então, nós somos reconciliados, né, como na música Colossenses o pessoal fala, né, reconciliados, filhos e filhas de Deus. E o Marco Teles ainda grita graças a Deus, porque a mensagem está
fincada no coração a ponto de você, poxa, graças a Deus que Ele nos reconciliou através do Filho. Amém? E aí, eu queria responder uma pergunta. Por que nós precisamos de uma boa notícia? E aí eu queria ler um texto do A.W. Pink, que ele fala assim: a ira de Deus é uma perfeição divina, tanto quanto a sua fidelidade, o seu poder ou a sua misericórdia. Como poderia aquele que soma todas as excelências olhar com igual satisfação para a virtude e o vício, para a sabedoria e a tolice? Como poderia aquele que é infinitamente santo ficar indiferente ao pecado e se negar a manifestar a sua severidade para com ele? A própria natureza de Deus faz do inferno uma necessidade tão real, um requisito tão imperativo quanto o próprio céu. E por que a primeira coisa que eu pensei em colocar aqui foi esse texto? Porque existe também, principalmente agora com hipergraça, evangelho coach e tantas coisas distorcidas, uma crença de que o homem pode melhorar a si mesmo. Existe, e eu falo isso por mim também, né? Eu cresci na Paz e Vida, na Igreja Paz e Vida, e quando eu tinha uns 16 anos, eu fui para uma outra igreja, que é uma batista renovada. E aí, nessa igreja, eles fazem um retiro espiritual chamado Encontro com Deus. E aí, eles incentivam todo mundo da igreja a passar pelo encontro com Deus, né? E aí, a Jovita de 16 anos ficava assim, tipo, mas pra que eu preciso ir no encontro com Deus? Tipo, eu vou na igreja desde os 6, tipo, eu não tenho, sei lá, tenho nada assim, tão errado, tão pecaminoso, né? E levou alguns anos, eu fui no encontro com Deus, foi bênção, mas não foi lá que a minha mentalidade foi transformada, no sentido de eu entender profundamente que o homem é mau. Nós somos maus. E a gente vê isso até nas crianças. Que você fala, não mexe, não toca, não faz. Mas faz, por quê? Porque é da nossa natureza pecaminosa. E a palavra diz que todos pecaram. E aí isso já desmistifica a ideia de que Adão e Eva foram os únicos culpados e que se você estivesse no Éden, você não ia pecar. Mentira. Pecaria até pior. Talvez nem precisaria da serpente. É sério. Então, a gente precisa entender que o Evangelho, ele não é apenas um convite à vida, mas ele é uma resposta à nossa condição diante de Deus. A ira de Deus, como o W. Pink falou, é uma perfeição divina, assim como a sua misericórdia e o poder. E aí, como poderia esse Deus, que é infinitamente santo, olhar para o nosso pecado com indiferença? O Evangelho é, portanto, a manifestação da justiça de Deus em ação, uma resposta à nossa falha, que é mais do que um erro, é uma rebelião contra a santidade de Deus. Então, a gente não sabe, aquela história do pecadinho, pecadão, que não existe? Diariamente nós nos rebelamos contra a santidade de Deus. E se nós não tivéssemos um encontro com a graça do Senhor, nós estaríamos condenados. E eu estou falando no verbo de estaríamos, crendo que todos nós tivemos um encontro com a graça de Deus. O que pode não ser verdade.
Porque, infelizmente, a igreja brasileira hoje está cheia de gente que não foi encontrada pelo Evangelho. Que vive vida de igreja. Sabe aquela história? Fala como crente, se veste como crente, anda como crente, mas está condenado. A gente precisa de Deus. E aí tem um livro chamado O que é o Evangelho, do autor Greg Gilbert, e ele diz assim: o Evangelho de Jesus Cristo é cheio de pedras de tropeço, e essa é uma das maiores. Para os corações humanos que pensam obstinadamente de si mesmos como bons e autossuficientes, essa ideia de que os homens são fundamentalmente pecaminosos e rebeldes não é apenas escândalo, é também revoltante. Então é difícil assim, eu estou aqui falando para você, você é mau, você é pecador. E aí você deve estar dentro de você com uma luta. Glória a Deus. Mas é por quê? Porque existiu uma revelação. Só que essa revelação, ela é progressiva. E tem gente que ainda não chegou nesse lugar de entender que é invariavelmente mal. Ah, não, se me colocar do lado de 100 milhões, eu não mexo. Mentira. Mentira. Pode não ser os 100 milhões, mas algum pecado você vai cometer. Você pode só olhar para os 100 milhões e falar, eu com esse dinheiro. Já está pecando. Cobiçando o que não é seu. E aí, para a glória de Deus, graças a Deus, Efésios 2, do 1 ao 3 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. E aí, tem mais, gente. Marcos 7, 20 e 23 fala assim: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração do homem que procedem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os furtos, os homicídios, adultério, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. E aí Jeremias ainda fala: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Podereis vós fazer o bem estando treinados para fazer o mal? O homem não é apenas mau, ele também é incapaz de melhorar a si mesmo. Não existe no homem nenhuma arma que o ajude a evoluir ou purificar sua natureza pecaminosa. Qualquer tentativa de autopurificação pode resultar apenas em uma troca por pecados socialmente aceitos. Por exemplo, um homem ele pode se livrar da impureza sexual, uma vez que tal pecado pode trazer prejuízos à sua vida. Mas ele será grato se ele trocar a imoralidade pelo orgulho. Tal atitude não revela uma evolução espiritual. Isso significa apenas que houve esperteza na forma como o pecado foi administrado. Então, hoje em dia a gente vê um culto, né, à evolução, à autoevolução, enfim, né, autoajuda. Você procura autoajuda, você procura melhorar a si mesmo, você vê pessoas, inclusive no mundo, você vê muita gente pregando, por exemplo, contra a pornografia, como a pornografia faz mal. Mas essas pessoas que estão se livrando da pornografia sem Deus, elas estão apenas substituindo seus pecados. Elas não estão melhorando a si mesmas, porque o homem não consegue fazer isso. A gente precisa reconhecer isso, porque a partir do momento que a gente entende que a gente não consegue melhorar a si mesmo e que Jesus Cristo é a única resposta, ao abraçar essa má notícia de que nós somos pecadores, nós podemos nos tornar aptos para abraçar as boas notícias da salvação. Então, só reconhece que precisa de salvação quem entende que está perdido.
Né? Meio óbvio. Se eu entendo que eu sou um ser que precisa da salvação, aí eu me torno pronto para entender e receber as boas notícias do Evangelho. E aí, Matt Chandler, em Evangelho Explícito, ele diz: no final, não existe nada debaixo do sol que traga realização eterna. Temos de olhar além do sol. O suco de nossos corações não pode ser preenchido com o que é temporal. Exige a eternidade. Portanto, a nossa própria busca por mais e mais, cada vez maior, cada vez melhor, é o nosso sentimento de que algo está fora, defeituoso, deformado e quebrado. No mesmo sentido que a morte, a dor e o sofrimento dizem-nos que algo no mundo está quebrado, a nossa busca insaciável nos diz que algo maior que a própria terra está faltando em nossa alma. Amém? Então, aqui a gente falou um pouco sobre a criação e sobre a queda do homem, sobre como nós somos caídos e sobre como todos nós pecamos. E aí, quando chegar no céu, ninguém vai tirar satisfação com Adão e Eva. Amém? E a partir disso, a partir desse reconhecimento, nós temos um encontro com o Evangelho da Graça. Entendendo que nós somos salvos pela graça e de que isso não vem de nós, isso é dom de Deus. E aí, eu queria, primeiro, destacar que a graça divina, ela não se manifesta apenas para a nossa salvação, mas ela também sustenta tudo que existe. Ela sustenta o cosmos e a história da humanidade. Então, a graça, né, que é favor imerecido, que é de graça, tantos adjetivos que a gente ouve, ela não é algo apenas para nós também. Ela é muito maior. E é ela que está sustentando todas as coisas. E aí, Romanos 5,19 diz assim: porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Eu estava lendo um texto e aí eu quis trazer ele aqui integralmente também, porque eu espero que ele gere em você o mesmo que ele gerou em mim. Jesus experimentou uma dor inimaginável. Foi crucificado e castigado, experimentando a dor de se tornar maldição por carregar os pecados da humanidade. Sua dor foi além da física, sendo também psicológica, uma vez que toda a culpa dos pecados dos filhos de Deus, de todas as gerações, foi lançada em seus ombros. Ele foi mergulhado no sofrimento, Ele foi mergulhado no sofrimento da experiência de ser abandonado pelo Pai. Até aquele momento, Cristo havia experimentado profunda comunhão com Deus, e isso era o que lhe sustentava, fazendo-o caminhar e ter forças para suportar os desafios da missão. Porém, na cruz, ele sentiu o abandono do Pai. Ali, deixou de sentir a presença bendita do Espírito Santo, assim como a conexão de Deus. Provavelmente, esse foi o maior dos sofrimentos de Cristo em toda a sua obra na terra. Quando eu li essa parte da dor psicológica que Jesus suportou, dele ter que carregar os pecados de toda a humanidade, de todas as gerações ao mesmo tempo. E eu não sei você, mas a cada dia que passa eu sou mais consciente dos meus pecados. E entender que não só os meus, mas os nossos pecados e o pecado de toda a humanidade, o pecado daquele que a gente acha que é mais hediondo, estava sobre Jesus. E que por conta disso, a comunhão que ele tinha com o Pai foi desfeita. E Deus, ele
não olhou para Jesus. Ele virou as costas para o filho. E sabe, a gente às vezes renega a comunhão com Deus. Mas a gente não pode falar isso de Cristo. Porque o que mais os evangelhos relatam era essa comunhão que ele tinha com o Pai. O fato dele sair para falar com o Pai. O fato de a comida e a bebida dele fazer a vontade do Pai. O fato de que ele não fazia nada que ele não viu o Pai fazer. O fato de que ele precisava se recolher para ter um momento com o Pai. Então, essa conexão que existia desde antes da fundação do mundo foi quebrada por amor de mim e de você. E aí, se a gente não realizar isso completamente, e sair daqui ainda se comportando como se a gente não tivesse sido salvo e alcançado por esse evangelho, eu espero que a gente não faça isso. Ele viveu a vida que nós jamais conseguiríamos viver. E sofreu a morte que nós deveríamos sofrer. Para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. 1 João 4,10 diz que nisso está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. O que é propiciação? Significa tornar alguém que está contra você propício a você. Cristo fez propiciação por nós. Ele foi atingido pela ira de Deus que vinha em nossa direção. Ao desviar a ira de Deus do homem, Cristo tornou a humanidade apta a receber o amor do Pai. Da última vez que eu ministrei, eu falei sobre aquela música dos Bravos, né? Que fala sobre... O nome da música é Tua Presença Vale Mais. E aí tem a parte, não sei, tipo, não é o refrão, depois o refrão. Como? Ponte? Que fala que... calma, estou correndo, eu sempre esqueço. Que fala que o caminho é acessível, não há mais véu para separar. Tesouro precioso. Você primeiro entende que Jesus, ele é um tesouro de extrema preciosidade. Que quem acha Cristo, acha a vida. E aí você entende que porque você achou esse tesouro, você vai correr para encontrar. E porque o caminho é acessível por conta desse tesouro. E aí, eu não sei vocês, mas eu não consigo cantar isso sem me empolgar completamente. Precisa empolgar a gente. A verdade do evangelho precisa gerar em nós mais empolgação, mais amor. Porque se a gente ouve isso e fica apático, essa mensagem não nos alcançou de verdade. Me perdoa. Já vai me perdoando. Porque a verdade do evangelho é loucura para os que não creem, mas para nós é poder de Deus. É poder de Deus para os que creem, irmãos. Isso precisa entrar no nosso coração e precisa nos transformar em verdade. Não em aparência, porque é muito fácil deixar o cabelo crescer, usar saia, tirar o brinco, não usar maquiagem, mas a verdade do evangelho precisa nos santificar, nos purificar e nos levar ao reino dos céus. Irmãos, o que eu oro é que nós sejamos impactados por um santo temor, sejamos convictos, cheios de uma santa devoção pelo Senhor. Jesus. Jesus pagou o preço. Assembleiano que tem esse costume, né, de falar, como você está? Estou pagando o preço. Não, Jesus pagou esse preço para nós na cruz. Nós tínhamos uma dívida. Eu e você tínhamos uma dívida. E essa dívida nos condenava ao inferno. Mas a dívida foi paga com sangue. Sangue de Jesus. E isso basta, irmãos. Isso tem que bastar para nós. E aí eu estava falando sobre esse evangelho barato que está sendo pregado por aí. E eu ouvi essa frase que diz assim:
Cristo não é suficiente que você tem que ser atraído por coisas menores. Você tem que ser trazido a Cristo com outras migalhas, porque o pão da vida não é suficiente. Todo esse evangelho que foi inventado aí. Evangelho da prosperidade, evangelho coach, hipergraça. É tudo migalha. Tudo migalha diante da grandeza de Cristo. Diante do pão da vida. Está passando fome? Deixa o pão da vida te saciar, irmãos. Vamos ser saciados pelo pão da vida. Queria ler 2 Coríntios. Eu acho que é a segunda, se não é a primeira, mas vamos lá. E eu nem... Paulo está falando assim. Ele fala que nós temos o tesouro no como em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Né? Ele fala depois. Mas aqui, no versículo 3, ele está falando assim. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sabe, o Evangelho de Deus, ele nos elege, ele nos chama, ele nos justifica, ele nos adota, ele nos santifica. Um dia ele nos glorificará. Mas sabe qual é a maior, a melhor e mais doce revelação e entendimento que nós podemos ter do Evangelho? É de que Deus das trevas resplandeceu a sua luz em nossos corações, para que nós pudéssemos ter conhecimento da glória de Deus em Cristo. Nós podemos ver a glória de Deus em Cristo por conta do Evangelho. Para os que não creem, está encoberto. Mas para nós, Deus resplandeceu uma luz. E essa luz é o próprio Jesus. Então, irmãos, assim, a gente pode pregar horas, porque o Evangelho tem muita coisa. Mas a gente precisa ser consciente do sacrifício de Jesus. A gente precisa ser consciente daquilo que Ele fez por nós. Ele não está mais pregado num madeiro, Ele ressuscitou para a glória de Deus. E Ele está sentado à direita do Pai. E um dia nós estaremos com Ele e reinaremos com Ele no novo céu e numa nova terra. Na nova Jerusalém. E Deus seja louvado por isso. Mas o entendimento disso precisa gerar em nós uma convicção de que nós queremos clamar Maranata. E aí Maranata não é só uma palavra que eu canto numa canção. Maranata é o jeito que eu vivo, dizendo: volta, Jesus. Volta, Jesus, nós ansiamos a sua volta.
Ah, Jesus, como eu quero ver os seus olhos de fogo, como eu quero ver os cabelos brancos. Ah, como eu quero ver ele descendo nas alturas. A gente precisa ansiar isso, irmãos. Porque isso aqui é leve, é momentâneo. Tudo isso aqui passa, é passageiro. A eternidade é conhecer a Ele, é conhecer ao Pai. E a gente precisa ansiar por isso, irmãos. Sabe, e aí quando eu canto, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, eu não fico pensando que é o fogo do Espírito que está em mim, mas é o fogo dos olhos de Jesus que nunca apaga. É os olhos do Cordeiro que estão pegando fogo. E o nosso papel como igreja é beijar o Filho para que ele não se ire. Porque um dia ele voltará em justiça e grande glória. E ele reinará para todo sempre. Ai, eu quero reinar com ele, irmãos. Eu quero reinar com ele. Ah, Jesus, nos convence essa noite. Nos converte, Jesus. Ah, Jesus. Ensina-nos a te amar, Senhor. Ensina-nos a te amar, Jesus. Mais do que o ouro, do que a prata. Mais do que os prazeres desse mundo. Ensina-nos a te amar, Jesus. Coloca um santo desejo no nosso coração pela eternidade. Coloca no nosso coração, Jesus, desejo puro por te ver nas alturas. Ah, Jesus, nos converte, Jesus. Nós precisamos de Ti, porque só o Senhor pode nos convencer. Ah, Espírito, só você pode nos convencer do pecado. Só você pode nos convencer da justiça e do juízo que virá. Nós precisamos de Ti, Deus. Ah, Jesus, nos faz chamar um pouco mais essa noite. Ah, Jesus. Nós precisamos de você, Jesus. Ah, Deus, dá-nos de comer essa noite do pão da vida. Dá-nos de beber das águas eternas, Senhor. Aquele que crê em Ti, como diz as Escrituras, não teriam sede, Senhor, Jesus. Leva-nos a beber de você essa noite. Ah, Jesus. Nós não queremos viver igreja, Jesus. Nós não queremos viver as coisas dessa terra. Nós queremos viver aquilo que o Senhor nos prometeu na Tua palavra. Não é sobre uma estrutura, Senhor. Não é sobre as estruturas, Deus, porque você mesmo falou que o Senhor não habita em templo feito por mãos humanas, mas o Senhor habita em nós. Derrama sobre nós essa consciência, esse santo temor de que o Senhor habita em nós e de que o Espírito tem ciúmes de nós. Não nos permita, Deus, viver como nécios, como aqueles que acham que precisam receber a palavra da salvação apenas uma vez. Mas nos leva, Jesus, à consciência de que nós precisamos ser santificados. Nos leva, Senhor, à consciência de que nós fomos salvos do nosso pecado, mas nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós precisamos ser santificados e purificados, Senhor. Ah, Deus, nós queremos nos achegar a Ti como uma noiva limpa, sem ruga e sem mácula, Senhor. Nos permita, Deus, ser participantes da Tua história, porque essa noiva será apresentada, mas nós queremos estar nela, Jesus. Ah, Deus. Nos permita, Senhor, ser participante da Sua história, que não passe de nós o tempo da Tua visitação, Senhor. Nos permita Te ver, Senhor.
nem que sejam as suas costas, como Moisés viu, Deus. Mas que nós venhamos entender a necessidade de tirar as sandálias, porque é lugar santo. Que nós não venhamos, Deus, desprezar a tua santidade, a tua justiça. Não nos permita, Deus, viver dessa forma, viver como fariseu, Senhor. Não nos permita, nos livra de nós mesmos. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos de Ti. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigada, Jesus, porque o véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai. Não nos permita desprezar isso, Deus. Nós temos livre acesso a você. Nós temos livre acesso ao Pai. Não nos permita trocar o livre acesso que nós temos a Ti por outras coisas, Deus. Nos atrai a Ti, Jesus. Com a Sua graça irresistível, nos atrai a Você, Jesus. Deus, nos atraia com a Tua graça. Essa mesma graça que sustenta todas as coisas. Favor imerecido. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Amém. Deus não precisa de esboço. E era isso. Fazer igual a Arlindo, terminei. Eu estava ali e hoje a Vitor falou duas coisas que me pegaram bastante. A primeira é que ele voltará como rei. E me veio aquele encarte do resgatar a noiva do caso de Davi, eu não sei quem lembra. Aonde Jesus vem, né, forte, não é um Jesus fraco. Mas ele é cheio, ele vai vir com justiça, com glória, para julgar as nações. Mas com aqueles que creram, será misericórdia, mansidão. E outra coisa que me pegou muito foi, e sempre me pega, é lembrar de Moisés. De quando ele vê a sarça pegando fogo e ele olha para aquilo chama a atenção e ele se aproxima para ver o que estava acontecendo. E naquele momento que ele se aproxima, Deus fala com ele. E ele fala assim: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Ele não falou porque estava contaminando o lugar, mas ele queria que Moisés tivesse contato com a santidade dele. Essa é a história do Evangelho. Um homem pecador que viveu no Egito, mas que no encontro ele falou: tira a sandália dos seus pés, eu não quero nada que atrapalhe você de me tocar. Eu quero tocar em você, eu quero que você toque na minha santidade.
E a Bíblia fala: quão formoso é os pés daqueles que anunciam a boa nova. Foi os pés que tocou a santidade. Deus, nós queremos te agradecer, Jesus. Não nos deixe perder absolutamente nada do que o Senhor começou a fazer nos nossos corações, Jesus. Nos faz homens e mulheres quebrados. Nos faz homens e mulheres quebrados, Deus. Obrigado, Jesus. Essa noite aqui eu senti algo que muito tempo eu não sentia. É como se tivesse um clamor no coração de Deus: eu quero fazer de novo. É novo, é diferente. Mas eu quero fazer de novo. Assim como foi nos dias de John Wesley. Assim como foi nos dias de Azusa. Assim como foram nos dias de Evan Roberts. Eu quero fazer de novo. Assim como foi com Paulo. Assim como foi em Atos. Assim como foi na China com os mártires chineses, com John Hus, com os moravianos. Faz de novo, Jesus, faz de novo. Nos dá satisfação por sermos salvos. Constrange a nossa natureza pecaminosa e nos leva à revelação da graça de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Jesus, que quem é muito perdoado, muito ama. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se põe de pé. Eu queria só que você agradecesse por um minuto. O sacrifício foi por nós. Que Deus amou o mundo de tal maneira ele entregou o seu Filho unigênito, primogênito, unigênito e primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nos leva a Jesus, a esse lugar de revelação, satisfação e contentamento. E principalmente de alegria, Deus. Alegria, que o nosso coração se encha novamente de alegria. Não porque há uma expectativa, Deus, de algo novo que o Senhor vai fazer, mas simplesmente porque o Senhor já fez tudo o que nós precisávamos. Quer nos livrar, Deus, da tua ira. Ele se fez justiça, o justo pelos injustos. Nós te agradecemos, Jesus. Com o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de Jesus Cristo, Filho, e a sublime Deus comunhão do Espírito nos envie para manifestar através da nossa vida o Evangelho de Jesus Cristo. Amém.